E aí galera, meu nome é Lucas Matheus e esse vídeo aqui vai ser sobre o Photoshop. No caso o Photoshop CS6 Portable, que é o que eu estou usando no momento. Nesse vídeo aqui eu vou dar a introdução do Photoshop para vocês, explicando sobre as ferramentas, camadas e máscaras e tudo mais. Tanto o que é, o que faz e apresentando para vocês aqui na tela. Então vamos lá. Bom, para começar, o Photoshop ele é um software editor de imagem. Ele é bem complexo. Tem um bocado de opções aqui que você pode utilizar aqui para alterar ou mudar aqui a sua foto ou imagem. Deixa eu alterar aqui a nossa imagem aqui para usar a imagem aqui da Zelda do Link aqui, que ela é mais eficiente para apresentar para vocês aqui os efeitos. Bom, do começo aqui, na parte superior a gente tem aqui a barra de ferramenta com os menus. Aqui, arquivo, editar, imagem, tudo mais aqui, o menu bem simples. Embaixo dela a gente tem aqui as parte com a barra com as variações aqui da sua ferramenta. Dependendo da ferramenta que você tiver selecionado aqui na sua parte esquerda, as suas ferramentas aqui, ele altera aqui. No caso a gente está usando o mover. Aqui à esquerda então tem a barra de ferramentas gráficas, né? Todas as ferramentas que você utiliza aqui para ativar os efeitos e fazer alterações. Aqui na nossa direita superior a gente tem a parte com as cores. Embaixo dela a gente tem os ajustes e estilos aqui, que tem partes de efeitos, degradês e as variáveis aqui já pré-definido para auxiliar você. Embaixo a gente tem a parte com as camadas, que aqui embaixo fica as camadas, nossos layers aqui, as máscaras na verdade. Layers não, máscaras. Máscaras e camadas, que é a mesma coisa. Então eu vou começar aqui dando a explicação para vocês rápida. Aqui na barra de ferramentas gráficas. Primeiro a gente tem aqui a ferramenta mover. A gente clica na imagem e arrasta ela aqui, a gente faz o movimento dela, bem simples mesmo. Segunda ferramenta que a gente tem é a ferramenta de letreiro retangular. Você clica na imagem e faz aqui uma seleção. Aqui, ó, ele fez uma seleção. Aí você pode pegar outras ferramentas aqui e aplicar o efeito em cima da sua seleção aqui. Tudo que você aplicar agora vai em cima só da seleção. Aí nos outros ferramentas a gente tem a mesma coisa. Ferramenta de letreiro elíptico e linha única, coluna única. Eles fazem a mesma coisa, eles criam uma seleção, só que com a diferença de formas. E se você for criar, usando qualquer um deles, você pode clicar o Shift. Aí você cria um perfeito aqui, ó. Você cria um quadrado perfeito, um círculo perfeito, uma linha perfeita. Dependendo do que você quer fazer a sua seleção para auxiliar você. Aqui no próximo a gente tem a ferramenta de laço, com o laço poligonal e o magnético. O laço simples, você simplesmente faz uma seleção com a mão aqui. Você faz um arraste, puxando a linha e volta ao começo, ele cria uma seleção. Você pode aplicar os efeitos aqui dentro da sua seleção, que você faz à mão. Que é meio complicado de usar, porque você tem que ter um pouco de tato mais aqui. O poligonal você simplesmente clica, ele arrasta uma linha, você clica, arrasta uma linha, clica. E ele é mais útil para formas. Se você for criar formas, ele é bem mais funcional do que o outro que você faz à mão. E o melhor deles, que é o laço magnético, você clica e arrasta. E você não precisa clicar mais, você só vai puxando e ele vai criando pontos. Cada ponto que ele vai criando é uma marcação que auxilia você aqui na sua criação da sua seleção. Aqui, ó, no caso, é bem melhor para utilizar. O problema dele é porque o Photoshop ele utiliza cores e contraste. Então, tipo, dependendo da imagem que você está usando aqui, da coloração dela aqui, aí fica um pouco mais... Às vezes pega aqui, ó, ele está pegando um pedacinho aqui, está faltando um pedacinho. Mas ele depende da qualidade da sua imagem também, a qualidade da cor, assim, variação de cor e tal, mas também é bem mais fácil de fazer a sua seleção. Na de baixo a gente tem a ferramenta seleção rápida e a varinha mágica. Seleção rápida é fácil, você só clica e ele faz uma marcação em cima da cor que você clicou. Aqui no caso a gente escolheu o branco. Aí você clica e ele faz a variação em cima das diferenças da cor, assim, do contraste da cor, que eu escolhi o branco. Aí você pode ir clicando, ele vai aumentando e diminuindo. Aqui em cima você tem para aumentar, você vai clicando e ele vai aumentando aqui a sua seleção em cima do que você for clicando, de acordo com a cor, até certo ponto. A gente pode tirar aqui e ir reduzindo a nossa seleção aqui para tentar chegar no resultado que a gente quer aqui, né? Fazer uma seleção apropriada de acordo com o que você precisa.
A varinha mágica, que é mais fácil, você simplesmente clica. Ela faz toda uma seleção aqui em cima do que você clicou, nas cores que você escolheu aqui, com o mais próximo da cor. Que eu escolhi o branco, ele pegou o máximo de branco que deu e um pouco das variações de branco aqui, um pouco mais pedaço das imagens aqui, ó. Que aí você escolhe a variação aqui da cor. Aí ele faz uma seleção, a seleção rápida. Esse aqui ele é muito útil, ele faz seleção rápida. A parte de baixo aqui a gente tem as ferramentas de corte. Que a gente tem aqui o corte demarcado, corte perspectiva, fatia e seleção de fatia. Ele é bem simples, você só clica, ele faz aqui, ó, você consegue arrastar aqui na parte da imagem. Se você confirma, ele faz o corte da imagem. Não precisa ter muito o que dizer, não. Você pode fazer a dimensão da imagem para fazer seu corte. A ferramenta de corte de perspectiva, que ele vai criar um quadro aqui com a grade aqui, que você pode auxiliar você nessa perspectiva aqui. Você pode rodar ele aqui tudo também para fazer o corte. Também tem muito mistério aqui. Aqui, ó, a diferença dele. Você pode ir aumentando, diminuindo ele para ele fazer o corte com um efeito. A gente consegue aqui também o de fatia. Fatia ele dá uma perspectiva de você de corte, ó. Ele auxilia você a não fazer a parte de perspectiva. A gente tem aqui a próxima ferramenta aqui, que é o conta-gotas. Conta-gotas serve para você pegar a coloração da imagem, a cor específica, tipo, você tem uma cor ali, você queria usar ela em outra situação ou em fazer um quadro, alguma coisa. Você pega o conta-gotas, clica em cima, vou pegar uma cor aqui, ó, pronto. Clica em cima, ele dá aqui na parte direita superior aqui, ele dá a coloração que você escolheu aqui com o RGB dele aqui e a coloração. Aqui, ó, você vai pegando cor, ó, ele vai alterando a tonalidade ali. Você utiliza para selecionar as cores. Aí a gente tem também conta-gotas de 3D, mas o conta-gotas no geral ele faz a mesma coisa, é para você pegar a coloração dele ali. Tem muito mistério. A gente tem aqui a próxima aqui do ferramentas de pincel de recuperação de mancha, que ele faz exatamente o que diz, né? Não tem muito mistério. Você utiliza ele para retirar manchas. O Photoshop faz o cálculo aqui do lugar que você selecionou e ele tenta fazer uma limpeza, por assim dizer. Aqui, ó, seleciona, aí faz um cálculo e ele limpa. Você vem aqui e tal, seleciona, aí ele faz um cálculo dele do mais próximo que você deve estar tentando fazer e ele faz uma limpeza. Isso aqui é mais útil em foto, assim, para tirar mancha, espinha, tirar pedaços, as coisas que você não quer que tenha. Aqui na segunda a gente tem o de recuperação. O de recuperação você seleciona uma parte da imagem, aí ele arrasta, aqui, ó. Esse efeito é muito legal. Você seleciona uma parte da imagem, ele pega aquele ponto. Então você clicar e arrastar, ele vai quase que clonar a imagem com aquele ponto, e você pode ir arrastando, ele vai tipo clonando e sombreando a própria imagem sobre ela mesmo, entendeu? Você pode fazer um efeito fantasma, duplicar e tal. Esse efeito aqui é muito legal, ele é muito útil. Dá pra ter uns... aí faz o cálculo e ele adiciona com sombreamento, fica muito legal o efeito. Tem aqui também o ferramenta de correção. Ferramenta de correção, você faz uma seleção e você pode puxar a seleção e ele vai capturar a imagem que tiver na seleção de arraste que você faz. Aqui, ó. Vai, pega um pedaço do rosto dele aqui, ó. Aí ele aplica junto com a parte do fundo. Então dá pra fazer uns efeitos de fantasma ou sombreamento também interessante com esse efeito aqui. A gente tem também o ferramenta sensível ao conteúdo. Você pode clicar na imagem, fazer um arraste e adicionar ela em outra parte aqui, ó. Aí faz o cálculo e ele adiciona, sempre calculando o fundo para adaptar a imagem que você pegou com a parte do fundo. Aí ficou um pedacinho do cabelo dele aqui. Ele adiciona também. Aí aqui, deixa eu ver, faltando mais uma, tem mais uma? Tem mais uma.
O olho vermelho não tem muito o que aplicar aqui, porque o olho vermelho você utiliza ela para quando você tirar foto com flash, as coisas, fica com aquele ponto de olho vermelho. Isso aqui você clica em cima do ponto e ele tiraria. Isso aqui é usado só para foto, na verdade. A imagem não tem muita utilidade, né? Aqui no próximo a gente tem a ferramenta de pincel, que o pincel faz o que o pincel faz. No caso aqui eu estou com a cor branca, mas se pegar a cor, ó, o pincel ele simplesmente pinta sobre a imagem, não tem nem muito o que dizer sobre o pincel. A ferramenta do lápis, que é a diferença dela aqui na variação da linha, que é um traçado mais de lápis mesmo, não é tanto que nem o pincel. O substituir cor, que ele faz por cima, mas ele só passa por cima, ele não faz que nem os outros que mancha a imagem. Aqui ele só vai alterando, fazendo uma pintura por cima da imagem. Olha o efeito que dá. O efeito também dá para utilizar nos efeitos legais. E o pincel de mistura, você clica ele num lugar específico, ele pega aquela cor, você pode arrastar ela e ele vai mesclando a coloração de acordo com onde você clicar na primeiro clique e depois para o arraste. A gente tem aqui o próximo, que é a ferramenta de carimbo. O carimbo, você simplesmente segura aqui aqui, ó, o efeito que ele dá. Deixa eu retirar aqui que ficou um efeito do outro que a gente utilizou ali. Pronto, estava selecionado ali, é por isso que estava esquisito. Ferramenta de carimbo, você simplesmente pega uma parte da imagem e carimba ela. Que aqui no caso, ó, a gente está tendo o mesmo efeito o efeito aqui de você apagar e replicando a imagem. Que ele está pré-salvo, na verdade. Que eu tinha selecionado no outro olho, aí onde eu clicar e começar a apagar, ele vai pôr a imagem spamada ali em cima na parte do olho do link e ir apagando e refazendo aqui com a nova imagem. Então ele dá esse efeito. Tem o outro do carimbo padrão. Carimbo padrão, você clica e você pode arrastar manchando ela, a imagem, dando efeito, os efeitos mais variados que você tiver ali, efeito degradê, os efeitos que você criar lá, ele vai manchando a imagem por um efeito que você escolheu. A gente tem aqui vou deixar aqui manchado, peraí, vai ajudar. Tá o efeito aqui manchado. Você tem aqui o pincel de histórico e o story de arte. E ele na verdade era o pincel, só que ele faz diferente. Você passa pela imagem e ele vai retirando as suas configurações, as alterações que você fez aqui, ó. Ele vai apagando as suas alterações, até a bolinha que ficou ali, estava sobrando da outra imagem. Ele apaga e ele limpa. O outro a gente tem a pincel histórico de arte, que você vai passando, ele vai dando esse efeito aqui, ó, meio de mancha. Que aí você vai tirando, ó, desfocando a imagem, alterando ela. Isso aqui é mais para efeito artístico, né? Opa. A gente tem aqui embaixo a borracha. A borracha faz o que a borracha tem que fazer, ela apaga. Deixa lá assim o fundo. A gente tem aqui a ferramenta a borracha de plano de fundo. Que ela também vai apagando, só que ela vai com efeito diferenciado aqui, ó. O traço de apagar dela é diferente, ó. Fica com esse efeito diferenciado aqui dela. Mas ela funciona também da mesma forma. E a borracha mágica, que você usaria o mesmo que a varinha mágica com a borracha. Você clica, faz uma seleção e na seleção ela apaga tudo, ó. Tirou aqui todo o fundo, ó. Ela retira o fundo. Beleza, deixa eu trazer de volta. A gente tem aqui a nossa parte com a ferramenta degradê. Você criaria uma linha, que seria tipo o ponto 00 e o ponto final aqui. E dessa linha ele faz um degradê. Degradê, você faz a adaptação do degradê aqui com os efeitos degradê que você escolhe, como usar ele aqui, a coloração dele, a opacidade, essas coisas. Você faz ele com efeito degradê.
fazer retângulo e tal. Você pode fazer a linha do jeito que você quiser. Tem a ferramenta lata de tinta. Com a cor selecionada que você tem, você clica e ele faz a pintura total aqui. Que é a lata de tinta que todo mundo conhece também. A gente tem aqui a ferramenta do projeção material 3D. Esse aqui ele é mais trabalhoso, que ele faz os cálculos aqui. Esse aqui não dá nem para usar a nossa imagem aqui, porque ele funciona mais no efeito 3D assim de profundidade. Bora pro próximo. A ferramenta de desfoque. Você clica aqui, ó. Você vai clicando, arrastando. E ele faz o que o nome diz. Aqui, ó. Ele dá um desfoque na imagem. Da mesma forma que ele dá o desfoque, a gente tem a ferramenta de nitidez. Você vai raspando e ela vai dando mais enfoque na imagem. Que é mais usado também em foto, que você vai tirando a imagem, ó. Olha o efeitinho que ficou diferente. Ó. Você vai dando nitidez aqui para a imagem. E tem o de borrar. Borrar você clica e arrasta. E ele, óbvio, né? Ele borra. Aqui ó, a imagem como é que fica. Beleza, próximo. A gente tem aqui o zoom. Você clica aqui e aumenta a imagem, ou destila a imagem. A parte com a ferramenta caneta aqui. Tem a ferramenta normal, o livre. A de ponto de ancoragem, aumentar e excluir também. Que ela também faz seleção. Aqui ela é a seleção que ela faz é mais eficiente, porque ela cria o ponto, você faz a rotação do ponto e vai indo aqui. Você pode contornar as imagens aqui, ele é mais trabalhoso de usar, mas ele é mais eficiente. Ele conseguiria um contorno melhor do que a varinha mágica, com mais trabalho. A ferramenta aqui com as opções de texto, você criaria uma caixa de texto aqui, escreve nela como se fosse a parte do Word. Tem um pouco menos de funcionalidade que o Word, mas está aqui também as opções aqui de tamanho, a largura, a cor da letra, as partes aqui dela, negrito, os efeitos de letra. A gente tem aqui a ferramenta de seleção demarcada e a que você criaria aqui, ó. No caso não tem nada. Se tiver um efeito, uma imagem ou alguma coisa por cima, você passaria por cima e selecionaria ela. Se tivesse outra imagem ou efeitos aqui. A gente tem aqui o ferramenta para criar as formas, né? Que tem o retângulo arredondado, elipse. Você também pode segurar o Shift e fazer ele com forma perfeita. Não precisa fazer aqui. A mãozinha aqui, nossa, né? A gente usa como mover e rotacionar aqui a nossa imagem também. Aqui, ó. Fazer o efeito de rotacionar. A gente tem o último aqui, o nosso efeito zoom. Para aproximar ou desaproximar aqui a nossa imagem. Beleza. Opa, deixar aqui no tamanho legal. Beleza. Aqui a gente tem no nossa parte direita superior aqui a gente tem as cores aqui com o RGB delas. Os ajustes, com ajuste a gente já tem as partes de degradê e de efeito também, já fica pré-selecionado para forma mais rápida, tipo o brilho, os níveis, contraste aqui que eles vão fazendo os efeitos aqui sobre a parte branca e preta, ou coloração, dependendo do efeito que você escolher aqui, ou degradê também, que é a versão rápida. A gente tem aqui embaixo a parte com as camadas, a parte das camadas aqui. Tudo que você adicionar ou criar uma tela branca ou adicionar a imagem vai tudo em camada. A gente tem aqui clicar o olho para aparecer a imagem ou não, para visualizar. Parte de bloqueio, que você bloquearia aqui tanto a parte de pintura, mover ou bloquear tudo. Então você vai fazer alguma mudança na imagem, você tem que desbloquear a imagem para poder fazer alterações. E aqui embaixo a gente tem aqui a parte das máscaras, máscara de camada aqui para criar. A gente tem aqui ó, a opção, se tiver mais camadas, pode fazer mesclagem. E tem as opções de efeitos aqui, ó, traçado, sombra interna, brilho, aceno. Tem aqui os efeitos aqui para você aplicar nas suas camadas. A gente tem aqui, aqui antes. Aqui a gente clica, a gente cria uma máscara.
que é a sua camada e a máscara. A máscara a gente utiliza ela para não fazer todas as suas alterações sobre a sua imagem diretamente. Isso que ela é mais útil também se você fizesse alterações, pra você ficar voltando para mudar as coisas, assim ele é mais funcional. Que aí ele cria uma máscara, você faz as suas alterações na máscara, que ficaria sobre a imagem. A gente tem do lado aqui a parte de opções aqui de cores, degradê, brilho, contraste, que essa parte aqui é uma parte mais rápida, porque você clicaria, ele cria uma máscara aqui do lado também, com o efeito que você escolher, que seria o mesmo que a gente vinha aqui na parte de imagens e ajustes. Tem as mesmas opções que tem aqui, só que aqui a gente já cria direto na imagem com uma máscara. Naquele caso a gente faria o efeito em cima da imagem direto, assim é mais limpo fazer assim. A gente tem aqui a parte com a pasta, a gente a gente cria uma pasta com os agrupamentos aqui de imagens ou efeitos ou as coisas que você criar. E do lado para você criar outras camadas. E sempre que você criar uma camada, ela vai sobreposta à camada que você tinha já. Aí no agrupamento na pasta você pode ir fazendo efeitos e deixando eles guardados lá e adaptando um em cima do outro. E no fim aqui a gente tem a parte para excluir. A gente excluir camada, excluir. Aí a gente faz a exclusão delas. Bom, meu tempo já está estourando aqui, então vou ficar por aqui, hein, pessoal. E por hoje é só.